Apocalipse de Abraão. Primeira parte. A narrativa. Capítulo 1. Dúvida de Abraão sobre os ídolos. Livro das Revelações de Abraão, filho de Teraque, neto de Nachor, filho de Serug, neto de Reus, filho de Arpaxade, neto de Sem, filho de Noé e neto de Lameque, filho de Matusalém e neto de Enoque, filho de Jared. Nos dias em que eu burilava os deuses do meu pai Teraque, bem como os deuses de Nachor, seu irmão, eu me perguntava quem seria o Deus forte. Em verdade, eu, Abraão, naquele tempo indagava sobre a minha sorte, pois que eu estava a modelar os objetos de culto do meu pai Teraque, com os seus deuses de madeira e pedra, de ouro e prata, de bronze e ferro. Assim, um dia dirigi-me aos ofícios do templo. Lá verifiquei que o deus de pedra Merumate estava caído e jazia aos pés do deus de ferro Nachor. Diante desse espetáculo, perturbou-se o meu coração, pois eu considerava o meu pensamento que eu sozinho não tinha condições de recolocá-lo no seu lugar, pois que ele era feito de um grande e pesado bloco de pedra. Assim, procurei o meu pai para dar-lhe notícia do ocorrido. Ele então foi comigo até lá. Enquanto juntos o removíamos para recolocá-lo no seu lugar, eis que se lhes despencou a cabeça no momento em que eu o segurava. Quando meu pai viu assim derrocada a cabeça de Merumate, disse-me: Abraão. Eu respondi: aqui estou. Ele então falou-me: vai até em casa e traze-me um cinzel. E eu lhe trouxe. Então ele esculpiu um outro Merumate, de outra pedra, mas sem cabeça. Sobre ele então assentou a cabeça que se havia desprendido, e fez em pedaços o corpo do primitivo Merumate. Capítulo 2. O destino dos deuses. Ele fez mais 5 outros deuses, e entregou-nos, incumbindo-me de ir vendê-los nas ruas. Arreei o jumento de meu pai, e sobre ele os carreguei. Assim, dirigi-me à estalagem para vendê-los. Comerciantes de Fandana, Síria, estavam de passagem por lá, dirigindo-se ao Egito, a fim de comprar papiro do Nilo. Entrei em conversação com eles. Nesse momento, um dos camelos blaterou. O asno levou um tremendo susto e saiu em disparada, jogando longe os deuses, e 3 deles quebraram-se, restando apenas 2 inteiros. Quando os sírios viram que eu trazia ídolos, falaram-me assim: por que não nos disseste que trazias ídolos? Pois nós os teríamos negociado, antes que o asno se espantasse com o grito do camelo. Assim, eles não se teriam danificado. Entrega-nos, pois, ao menos os deuses restantes. Nós te ressarciremos pelo preço justo aos que se quebraram, e preço igualmente justo pagaremos pelos que permaneceram intactos. Eu, porém, sentia-me profundamente perturbado em meu coração, por ter que levar ao meu pai o preço dessa venda. Lancei os 3 que se quebraram no rio Gur, e eles mergulharam a fundo. E já não mais existiam. Capítulo 3. Reflexões de Abraão. Estando eu ainda a caminho, perturbava-se meu coração e a minha mente ficou intranquila. No meu íntimo eu dizia assim: mas que má ação está o meu pai a cometer? Não é ele muito mais o Deus dos seus deuses? Pois eles são formados pelos seus cinzéis e tornos, produtos da sua arte. Pois, não deveriam eles adorar o meu pai, por serem nada mais do que obra grosseira das suas mãos? Que espécie de engano existe, portanto, nas obras de meu pai? Merumate caiu ao chão, e no seu próprio templo, nunca mais pôde levantar-se. Eu mesmo não consegui movê-lo, até que veio meu pai, quando então juntos o levantamos. E sendo ainda fracas as nossas forças, despencou-se-lhe a cabeça. Meu pai então adaptou-as sobre outro ídolo de pedra, por ele confeccionado sem cabeça. Os outros 5 deuses foram maltratados pelo burro. Eles não puderam nem salvar-se, nem fazer mal ao asno, embora este os tivesse arruinado, e nem emergiram do rio seus cacos. Eu disse no meu coração: sendo assim, como pode o ídolo Merumate do meu pai salvar a um homem, ou escutar a súplica de um vivente, ou valer-lhe de alguma forma, pois que inclusive possui a cabeça de uma pedra estranha sobre um corpo feito de outra? Capítulo 4. Conversação de Abraão com seu pai. Enquanto eu assim meditava, cheguei à casa de meu pai, dei água e feno ao jumento, tomei o dinheiro e entreguei-o ao meu pai Teraque. Ao vê-lo, ele ficou satisfeito e disse: abençoado sejas, Abraão, pelos meus deuses, pois que trouxeste o preço da venda dos ídolos, não ficando em vão meu trabalho. Eu falei a ele:
Meu pai Teraque, escuta. Os deuses são em verdade abençoados por ti, porque tu és Deus para eles, pois tu os criaste. A benção deles é muito mais maldição, e vã é a sua ajuda. Se eles mesmos não puderam ajudar-se, como poderiam auxiliar a ti, ou abençoar a mim? Eu fui de bom proveito para ti neste momento, pois por minha diligência trouxe-te o dinheiro dos ídolos despedaçados. Ao ouvir essas minhas palavras, ele encheu-se de profunda ira contra mim, pois eu pronunciara palavras graves contra os seus deuses. Capítulo 5. Abraão zomba dos ídolos. Eu me afastei, refletindo sobre a ira de meu pai. Pouco tempo depois, ele me chamou, Abraão. E eu disse, aqui estou. Ele falou, recolhe agora os cavacos da madeira da qual talhei deuses de pinho, enquanto estavas fora. Prepara-me com eles um almoço. Enquanto eu ajuntava os cavacos da lenha, encontrei no meio deles um pequeno ídolo, que jazia no cisco à minha esquerda, e trazia a seguinte inscrição na testa, Deus Barizade. Mas não falei a meu pai que encontrara entre os gravetos o Deus de pau Barizade. Quando coloquei os gravetos ao fogo para o preparo da comida de meu pai, e desejando afastar-me em procura do alimento, coloquei Barizate junto do fogo recém-aceso, e disse-lhe: Fica atento, Barizate, para que o fogo não se apague até a minha volta. Se ele se extinguir, sopra-o, para que de novo arda. E assim, eu me afastei para realizar o que tencionava. Na minha volta, encontrei Barizate caído de costas, com os seus pés mergulhados no fogo, e tremendamente queimado. Vendo isso, desatei a rir, e disse de mim para mim, sim, Barizate, podes tranquilamente alimentar o fogo e cozer o alimento. Enquanto eu assim pensava e ria, ele se consumiu devagar na brasa e virou cinza. Então levei o almoço para meu pai, e ele comeu. Dei-lhe também vinho e leite, ele bebeu e ficou satisfeito e louvou o seu Deus Merumate. Eu falei a ele, o pai Teraque, não exaltes o teu Deus Merumate. Não o glorifiques de modo algum. Louva muito mais o teu Deus Barizade. Ele atirou-se a si mesmo ao fogo para cozinhar o teu almoço, assim, pois, ele te ama muito mais. Perguntou-me meu pai, onde está ele agora? Eu respondi, ele ardeu em cinzas na labareda e converteu-se em pó. Ele falou, grande é poder de Barizade. Irei hoje confeccionar um outro, e amanhã ele preparará o meu almoço. Capítulo 6. A nulidade dos ídolos. Ao ouvir eu, Abraão, tais palavras de meu pai, não contive o riso no meu íntimo, e no fundo da alma suspirei com grande ira e indignação. E falei, como pode enfim um artefato de meu pai, uma imagem feita por sua mão, prestar-lhe ajuda? Como pode ser assim? Deverá o nosso espírito submeter-se à irracionalidade e à tolice? Na realidade, o nosso corpo subordina-se à alma, e a alma subordina-se ao espírito. Eu refletia, convém ter paciência com o mal. Mas eu desejo orientar o meu pensamento para o que é puro, e assim exporei claramente a meu pai o que eu penso. Falei, o pai Teraque. Seja o quem for que possas demonstrar esse louvor divino, em qualquer caso, não és razoável na tua mente. Vê, os deuses do teu irmão Arã, que se encontram no templo sagrado, são muito mais dignos de veneração do que os teus. Considera bem, Zuxels, Deus de teu irmão Arã, merece muito mais reverência do que o teu Deus Merumate, aquele é feito de ouro, e por isso é tido em alto apreço pelo povo. Se ele envelhecer pelos anos, poderá ser refundido. Porém, se o teu Deus Merumate se deteriorar, ou se quebrar, não poderá ser renovado, ele é feito de pedra. O mesmo acontece com o Deus Joavã. O Barizate, por sua vez, ardeu no fogo, virou cinza, e já não existe mais. E tu o dizes, vou hoje fazer um outro, que preparará amanhã o meu almoço. Ele ficou completamente aniquilado. Capítulo 7. O Deus incomparável. Em verdade, mais digno de veneração que todas as imagens é o fogo, pois muitas coisas que de resto a nada se submetem, a ele se entregam. Os objetos facilmente perecíveis servem à derrisão de suas chamas. Todavia, ainda mais digna de veneração é a água, porque ela vence o fogo e também aplaca a sede da terra. Mas a esse ainda não chamo Deus, ela submete-se à terra, para a qual se inclina. Digo que mais digna de veneração é a terra, que sobrepuja,
a natureza da água. Mas a ela também não chamo Deus, porque ela é ressecada pelo solo e serve às edificações do homem. Mais digno de veneração ainda que a terra digo que é o solo, pois com seus raios ilumina o mundo e o universo. Mas nem a este eu chamo Deus, pois o seu curso é obscurecido pela noite e pelas nuvens. Nem a lua e as estrelas eu chamo Deus, porque, a seu tempo, no decurso da noite, perdem a sua claridade. Ouve isto, meu pai Teraque, pois vou anunciar-te o Deus que tudo tem criado, não aqueles que consideramos como deuses. Onde está ele então? O que é ele? Quem deu o vermelho ao céu, ouro ao sol e claridade à lua e às estrelas? Quem secou as terras no meio das muitas águas? Quem colocou a ti mesmo no mundo? Quem veio em meu socorro na confusão do meu pensamento? Que Deus por si mesmo possa se nos revelar. Capítulo 8. Revelação de Deus. Enquanto eu falava essas coisas a meu pai, no pátio da minha casa, ouviu-se a voz de alguém que era muito forte, vinda do céu, em meio a um turbilhão de fogo, e chamou: Abraão! Abraão! Eu respondi: aqui estou. Ele disse: tu o procuras o Deus dos deuses, o Criador, no íntimo de teu coração. Eu sou. Afasta-te de teu pai Teraque. Abandona a casa, para que também tu não encontres a morte nos pecados da tua casa paterna. Encaminhei-me para a saída. Não havia ainda chegado ao portão do pátio, quando aconteceu um tremendo estalo de trovão, com fogo caindo do céu, que queimou a meu pai, sua casa e tudo quanto nela se encontrava, até o chão a 40 côvados de profundidade. Capítulo 9. Abraão deve oferecer sacrifícios. Veio então uma voz, dizendo-me por 2 vezes: Abraão! Abraão! Eu respondi: aqui estou. Não tenhas medo. Pois anteriormente aos mundos eu sou um Deus forte, que outrora criou a luz do mundo. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu amparo. Vai, e separa para mim uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, uma ovelha de 3 anos, uma rola e uma outra pomba. Oferece-me um sacrifício perfeito. Nessa oferenda, vou mostrar-te a idade do mundo e revelar-te-ei inúmeros segredos. Tu verás grandes coisas, tais que até agora nunca viste, porque suspiraste por mim, e eu te escolhi por meu bem-amado. Resguarda-te, porém, dos alimentos que procedem do fogo, da bebida de vinho e da unção do óleo, por 40 dias. Só depois disso oferecer-me-ás o sacrifício, conforme te ordenei, no lugar que eu te indicar, no alto de uma montanha. Então eu te mostrarei a constituição dos tempos, criados por minha palavra. Depois, dar-te-ei conhecimento daqueles que ainda virão, e que hão de trazer o bem, ou o mal, às gerações dos homens. Capítulo 10. Aparição do anjo. Enquanto eu ouvia a voz que me dizia tais palavras, eu olhava, ora de um lado, ora de outro. Não se percebia sequer a respiração de um homem, de sorte que muito me assustei no meu íntimo, e o meu espírito abandonou-me. Fiquei como que petrificado e caí ao solo, não possuindo mais forças para ter-me em pé. E enquanto eu assim jazia com a face por terra, ouço falar a voz do santo. Vai, Javel, em nome da minha força indizível. Levanta-me esse homem. Faze com que se recupere do seu pavor. Então veio a mim o anjo, que ele me mandava, com a semelhança de um homem, tomou-me pela mão direita, recolocou-me sobre os meus pés e disse: Abraão, ergue-te, ó amigo de Deus, que por ti mostrou predileção. Não te deixes mais subjugar pela angústia humana. Fui enviado a ti para te fortalecer, para abençoar-te em nome de Deus, Criador do céu e da terra, Ele que tanto te amou. Tem coragem. Apressa-te para junto dele. Dele eu recebi o nome de Javel, e eu movimento tudo o que comigo existe no 7º plano abaixo do firmamento. O meu poder procede desse nome indizível que está em mim. Cabe-me também impedir, segundo a sua palavra, que os seres vivos querubínicos se lancem ameaçadoramente uns contra os outros, e aos portadores do seu trono deve instruir no canto da 7ª hora noturna dos homens. Cabe também a mim colocar o Leviatã sob freios. As ameaças e os ataques daquele réptil estão sob a minha vigilância. Também a mim compete acabar com o Hades e exterminar aqueles que se fixam nos mortos. Sou também aquele a quem foi ordenado incendiar a casa de teu pai, junto com ele próprio, porque tributava adoração aos mortos. Fui agora enviado a ti para abençoar-te,
e para abençoar a terra que para ti reservou o Eterno, a quem invocaste, por amor a ti dirijo agora os meus passos sobre a terra. Abraão. Vamos. Anda sem temor. Alegra-te e exulta. Eu estou contigo, porque o Eterno preparou para ti uma glória sem fim. Pois vai, e cumpre o sacrifício que te foi ordenado. Eu fui designado para estar contigo e com a geração que de ti procederá, e junto comigo abençoa-te também Miguel eternamente. Tem confiança. Vai. Capítulo 11. Companheiro de viagem de Abraão. Então, recuperando-me, eu vi aquele que me segurava pela mão direita, e que me havia posto sobre os pés. Seu corpo assemelhava-se a uma safira, sua face a um crisólito, os cabelos de sua cabeça eram como a neve, o diadema de sua cabeça era como o arco-íris e sua vestimenta semelhante à púrpura, na sua mão direita portava um cetro. Ele dirigiu-me a palavra, Abraão. Eu respondi, aqui estou eu, teu servo. Ele falou, não te assustes nem com o meu olhar, nem com as minhas palavras, para que não se perturbe o teu espírito. Agora vem comigo. Eu caminharei contigo, permanecendo visível até a hora do sacrifício, mas terminado o sacrifício, ficarei invisível para sempre. Anima-te, e vem. Capítulo 12. Viagem ao Monte Horebe. Assim nós partimos, e juntos permanecemos durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, porque o meu alimento era contemplar o anjo que estava comigo, e a minha bebida era a sua palavra. Assim chegamos à montanha de Deus, o Horebe famosíssimo. Eu falei ao anjo, ó tu, cantor do Eterno. Nenhuma oferenda eu trago comigo nem vejo sobre a montanha um altar. Como poderei eu aqui realizar um sacrifício? Falou-me ele, olha ao teu redor. Então, voltando-me, vejo que por trás seguiam-nos todos os animais predeterminados para o sacrifício, a novilha, a cabra e a ovelha, a rola e a outra pomba. Disse-me o anjo, Abraão. E eu respondi, aqui estou. Falou-me, abate. Os animais do sacrifício parte-os em duas metades. Colocas lado a lado. As aves, porém, essas não ferirás. Confia as vítimas aos homens que eu te indicarei, quando aqui estiverem ao teu redor, eles constituem o próprio altar sobre a montanha, para oferecerem aqui um sacrifício ao Eterno. Dá-me entretanto a rola e a outra pomba. Vamos subir nas asas dos pássaros, para permitir que vejas o céu, a terra, o mar, os abismos, as entranhas da terra, o jardim do Éden, seus rios, enfim, o mundo inteiro, em sua órbita e sua plenitude, tudo haverás de ver. Capítulo 13. O sacrifício de Abraão. Eu tudo cumpri, de acordo com as palavras do anjo, entregando aos anjos, que compareceram junto de nós, os animais esquartejados. Os pássaros todavia foram tomados pelo anjo Javel. Entretanto, eu esperava pelo sacrifício vespertino. Então pousou sobre os cadáveres um animal alado impuro, e eu o afugentei. Falou-me então o animal impuro, o que fazes tu, Abraão, nestas alturas sagradas, onde não se come nem se bebe, e onde não existe alimento humano algum, onde porém aqueles, anjos, destroem cada coisa pelo fogo e a ti mesmo hão de queimar. Abandona o homem que está contigo e foge. Porque, se ascenderes às alturas, ali eles te aniquilarão. Enquanto eu ouvia a voz daquela ave, falei ao anjo, o que significa isso, meu senhor? Ele disse, isto é a impiedade, isto é Azazel. Então ele disse ao pássaro, sobre ti caia o opróbrio, Azazel. Pois a parte de Abraão está no céu, a tua porém está na terra. Se a essa escolheste, e a ela preferiste para a morada da impureza, o eterno e forte Senhor fez de ti um habitante da terra, e por teu intermédio acontece todo espírito mau da mentira, da ira e da discórdia, nas gerações dos homens sem Deus. Pois Deus, o Eterno, o Poderoso, não permitiu que os corpos dos justos fossem entregues às tuas mãos, somente através deles é que deveria ser assegurada a vida dos justos e a perdição dos impuros. Escuta, amigo. Tem vergonha diante de mim. Pois não possuis o poder de tentar a todos os piedosos. Afasta-te deste homem. Não poderás pervertê-lo, porque ele é teu inimigo, inimigo também de todos aqueles que te seguem e que amam aquilo que é do teu agrado. Pois olha, as vestes que foram tuas no paraíso, a ele foram reservadas,
e a corrupção que era dele recaiu sobre ti. Capítulo 14. A eleição de Abraão. O anjo falou-me: Abraão. Eu respondi: aqui estou, teu servo. Ele disse: saibas desde este momento que o Eterno te escolheu, ele, a quem tu amas. Tem ânimo. Usa agora do poder, na forma como te ordeno, contra aquele que injuria a verdade. Sim, como poderia eu deixar de insultar aquele que espalhou pela terra os segredos do céu e que se rebela contra o Todo-Poderoso? Dize-lhe: sejas tu o carvão aceso do forno sobre a terra. Vai-te agora, Azazel, para os campos desertos do mundo. A tua parte é o reinado sobre aqueles que contigo estão, aqueles que outrora nasceram com as estrelas e as nuvens, também sobre os homens que são a tua herança, que da tua existência procederam. Pois a prática da justiça é tua inimiga. Desaparece da minha presença. Eu então pronunciei as palavras do anjo, conforme a sua instrução. Depois ele falou: Abraão. Eu disse: aqui estou, teu servo. Disse o anjo: e não lhe respondas de forma alguma. Pois Deus tem outorgado a ele o poder sobre aqueles que lhe respondem. Então o anjo pela segunda vez me disse: não lhe deis resposta alguma, por mais que ele te dirija a palavra, para que não venha a sua vontade a prevalecer sobre ti. Foi-lhe dada pelo Deus Eterno uma vontade forte. Não discutas com ele. Eu cumpri conforme o anjo me ordenou, e por mais que ele me tenha interpelado, não lhe retruquei nada absolutamente. Capítulo 15. Viagem aérea de Abraão. E aconteceu que, ao pôr do sol, viu-se uma fumaça, como a fumaça de um forno. Os anjos que se ocuparam com as partes do sacrifício subiram pela coluna fumegante do forno. A mim o anjo tomou com a sua mão direita e colocou-me sobre a asa direita da pomba, ele mesmo assentou-se sobre a asa esquerda da rola. Essas pombas não tinham sido abatidas e retalhadas. Assim, ele transportou-me até os limites das chamas do fogo. Então subimos nas alturas, como em meio a muitos ventos, em direção ao céu, que se fixava no alto do firmamento. Nos espaços daquela altura, por onde subíamos, eu vejo uma luz poderosa, indescritível, e no meio da luz um fogo imenso, e dentro dele uma multidão, sim, uma grande multidão de figuras impressionantes, todas elas mudando constantemente de aparência e forma, e que caminham, se transformam, adoram, e pronunciam palavras que eu não entendo. Capítulo 16. A visão de Deus. Eu falei ao anjo: porque me trouxeste até aqui? Já nada mais posso enxergar, pois sinto-me enfraquecido, e o meu espírito abandonou-me. Disse ele: permanece junto de mim. Não tenhas medo. E aquele que agora percebes estar se aproximando de nós, clamando em alta voz: o Senhor é santo, 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 é o Eterno, que tanto amor revelou por ti. A ele próprio, contudo, tu o não podes ver. Não deixes, todavia, que o teu espírito seja dominado pela fraqueza, diante dessa voz poderosa. Eu estou contigo, para te fortalecer. Continua,